Meu nome é Dirce de Assis Rudige, eu sou médica, formada pela Unicamp há mais de 40 anos e trabalhei com clínica geral a vida toda. Eu fiz gastroenterologia e cheguei a ser preceptora de médicos internos e residentes no Hospital Escola em gastroenterologia. Então, o meu contato com o alcoolismo começou lá. E era meio estranho entender o que acontecia quando eu ainda era no começo da minha vida acadêmica. A gente tirava o sujeito que chegava meio morto, o fígado. A gente conseguia que ele melhorasse, ele saía, ia para casa, aliás, às vezes atravessava a rua e já bebia. Mas com o correr do tempo, eu acabei entendendo, e isso foi através de sofrimento, que o alcoolismo do meu pai me afetou, e muito. E que eu ficava meio que parada, parecia que eu não saía do lugar, as coisas não davam certo. Tinha a ver com um problema meu que era a codependência. Eu estou dizendo isso porque eu consegui lidar com a codependência nos grupos anônimos de 12 passos, específicos para familiares de dependentes químicos. Mas eu descobri isso 20 anos depois de formada. Eu perdi muito tempo. Até aí eu nem sabia que os tratamentos davam certo. Na verdade, é uma matéria muito nova, né? A Universidade Estadual Federal de São Paulo, a Unifesp, está lidando com isso há 40 e poucos anos só. Então ainda não chegou a maioria dos médicos, enfim, dos profissionais. Mas quando eu passei pelo grupo e consegui melhorar e comecei a entender o que acontecia à minha volta, eu fiquei muito animada para trabalhar com isso. Eu vi que existe uma carência imensa. Então, eu comecei a formar grupos. Um grupo de familiares de alcoólicos e dependentes químicos em geral, e um grupo de alcoolismo. Daí surgiu uma associação. Isso faz quase 15 anos. Nós fomos juntando voluntários, juntando, e chegamos a ter 18 voluntários ao mesmo tempo. Nós fazíamos prevenção com as crianças, nós fazíamos tratamento de adulto e de familiar. E um grupo inespecífico para sofrimento mental em geral, que a gente continua fazendo. O nome da nossa associação é Espaço Comunitário Comênios. Essa associação atualmente, ela se divide em atendimento na sede de casos de alcoolismo ou drogadição, de qualquer tipo de drogadição, e familiares. Nós atendemos todos. Aconselhamento também. Nós temos terapeuta familiar, que atende aqui na associação. Nós temos terapeutas comunitários, nós fazemos uma sessão semanal desde o ano 2002. De terapia comunitária na associação. E temos acompanhado assim, a melhora, a recuperação de muitos pacientes. Isso nos anima a continuar sempre. Eu estou aposentada, então o meu trabalho é cuidar da associação. E a gente tem tido um relativo sucesso. Não tenho números, porque eu trabalho, não tenho tempo de ficar pesquisando, então nós não temos pesquisa, mas é possível contar e não cabe nas duas mãos os casos positivos, não, vai bem além. Trabalho também com comunidade terapêutica, né, dou uma retaguarda e assim eu tenho levado o meu trabalho. Gostaria de, este ano de 2015, trabalhar com adolescentes, fazer um pouco de prevenção, talvez na escola. Quando eu comecei a formar os grupos,
nós usamos o espaço de uma escola, e isso atraiu as crianças que estudavam na escola, porque uma das atividades era arte, era desenho e pintura, e que eu também fiz educação artística na Faculdade de Belas Artes, então eu usava isso como uma metodologia também. Depois tivemos um professor maravilhoso, um alcoólico em recuperação, que ficou 5 anos fazendo trabalho com crianças e com adultos, e não bebeu. Esses 5 anos eu tenho certeza que ele não bebeu. Eu soube dele depois que ele se desligou, foi para outro lado, que ele continua trabalhando como voluntário e que está muito bem. Então, assim, a gente tem um feedback, às vezes é muito interessante, porque encontra uma pessoa e é que ele diz: você sabe o fulano? Eu encontrei lá. Né? Então, nós tivemos um caso emblemático, que era irmão de um que era nosso voluntário. Então, esse que era nosso voluntário me perguntou se eu poderia ir lá perto da Praça da Sé, fazer uma abordagem e ver se conseguia ajudar o irmão dele. Nós chegamos num aquelas pensões bem michuruca que tem ali no centro de São Paulo, e encontramos um sujeito barbudo, mal cheiroso, muito magro. Ele estava no bar, claro. O meu marido, que trabalha comigo, é uma das melhores pessoas que eu conheço para fazer abordagem. Ele não perde uma, né? Nós fomos os dois. Conseguimos colocá-lo dentro do carro e levar direto para uma clínica de internação. Aí aconteceu uma porção de coisas, ele saiu da clínica e perdemos contato. Até um dia que um senhor que veio participar das nossas rodas de terapia me falou que tinha encontrado com ele, que ele estava frequentando o AA e que estava indo muito bem, estava trabalhando. Quando a gente viu aquele mendigo, a gente não imaginava o que ele poderia ser. Ele era um artista plástico que havia trabalhado nas melhores empresas de São Paulo de marketing, DM9, ele citou algumas, mas são as mais conhecidas. Durante 16 anos ele fez esse trabalho. Então era uma capacidade incrível que esse homem tinha. E era um mendigo, né? Então, a dependência química, voltando ainda ao começo, é importante a gente entender que é absolutamente democrática. Eu já atendi um grande industrial, ele não quis ir ao consultório, a esposa pediu para ir na casa deles, eu sabia que não ia dar muito certo, não dá mesmo. Ele devia estar com o manequim 40 e a calça dele ainda era 43, 44. Então ele estava magérrimo, mal se aguentava em pé. Não, eu estou muito bem, está tudo tranquilo. A negação passa por todos eles, né? A família também. A família diz: não, meu filho é só mal educado, ele é só mal criado, ele me xinga, ele mudou o comportamento, não sei o que, não, mas é só isso. Então, a negação faz parte do quadro clínico, mas eu acho que o que eu quero deixar marcante nessa minha fala de hoje existe jeito de fazer prevenção com crianças, existe jeito de fazer prevenção com adultos, com adolescentes e adultos, mas exige um trabalho sério, contínuo. Tem um professor norte-americano que ele diz que para que um trabalho de prevenção dê frutos, ele precisa ter visibilidade, ele precisa ser confiável e ele precisa ser contínuo. Ele precisa ter continuidade, credibilidade e continuidade. Isso aqui em São Paulo eu nunca vi em se tratando de prevenção de dependência. Então, eu acho que estamos muito longe de onde a gente deveria estar.
eu tive o privilégio de trabalhar junto com Donald Lazo, que é o norte-americano, que trouxe para São Paulo Alcoólicos Anônimos. E, uma certa época, ele resolveu voltar para os Estados Unidos. E ele foi e ficou algum tempo lá e voltou. Quando ele voltou, eu disse, mas lá não é melhor para trabalhar? Ele disse, não, mas lá está tudo feito já. Aqui é que está precisando. Né? Então, eu acho que é isso. É preciso a gente começar a mexer politicamente. Enfim, a coisa precisa começar a ter um impacto maior, porque a morte de adolescentes em festas, a morte de pessoas no trânsito, parece que não está mobilizando ainda como deveria as nossas autoridades. Bom, falar de dependência química é pensar primeiro em toda a mistificação que existe em torno desse tema. Quem é o dependente químico? A gente não pode pensar dependência química com um esquema mental já bem montado. Porque existem dependentes químicos em todo tipo social, todo tipo intelectual. Então, eu acho que primeiro é preciso entender essa questão que acaba sendo envolvida. A população em geral, e quando eu falo população em geral, eu estou querendo falar também de médicos, dos profissionais da saúde mental de um modo geral, e todos os outros profissionais. Não entendem bolhufas de dependência química. Eu já tinha 20 anos como formada em medicina quando eu comecei a aprender alguma coisa. E eu comecei pelos grupos anônimos de 12 Passos. E, na verdade, foi o primeiro tratamento que foi trazido aqui para São Paulo há 50 anos por Donald Lazo, falecido em 2001, e a Dolly, que morava no Rio, eles trouxeram para cá. Então, assim, os médicos estavam perdidos em 1935, lá nos Estados Unidos, porque eles não sabiam o que fazer. O Bill, que foi um dos criadores do AA, ele tentou toda a terapia possível, inclusive com o Jung. Tem uma carta famosa do Jung para o Bill. Não resolveram. Por fim, o Bill, junto com um médico, também alcoólico como ele, que era corretor da Bolsa de Nova York, começaram uma coisa que eles entenderam que dava certo, que é um alcoólico conversar com o outro. Com isso, eles começaram a entender o que era aquilo e começaram a divulgar, e a coisa foi crescendo. Atualmente, no mundo inteiro tem esses grupos. Bom, eles começaram a fazer, começou a aparecer, né, pessoas que tinham parado de beber e tal, e os médicos não sabiam o que fazer. Aí em Minnesota, uma clínica psiquiátrica levou o AA para dentro da clínica. Não deu muito certo. Eu sei que a coisa foi assim e acabaram criando um modelo, que é o modelo Minnesota, que é o modelo norte-americano de tratamento. O tratamento da dependência química, e quando eu falo química, eu estou falando do tabaco, da maconha, do álcool, da cocaína, qualquer dependência. Ela é baseada no conhecimento. A pessoa que é dependente, ela não entende o que está acontecendo com ela. Como a família também não entende, e como existe, vai se gerando uma enormidade de sentimentos ruins em torno dessas pessoas, e acaba chegando muitas vezes a ruptura, mas ninguém entende o que é que está acontecendo. Então, assim, eu havia pensado em prevenção, né?
Aqui no Brasil nós estamos no começo de um programa um pouco maior de tratamento. Eu desconheço um programa de prevenção de peso, não existe. Nos Estados Unidos eles têm bastante. A prevenção e o tratamento, eles são muito ligados, né? Porque o que é a prevenção? A prevenção é o conhecimento. É fazer com que os pais, assim como os jovens, aprendam, entendam o que é isso, né? Por que o menino não pode usar maconha, né? Puxa, é gostoso. Todas as drogas que levam à dependência dão prazer. A questão é ficar ligado a esse prazer e a vida estagnar. Em São Paulo, então, eu estava dizendo, o AA chegou faz 50 anos pelas mãos de Donald, e ele está no mundo todo. Em qualquer lugar do mundo que você vá tem Alcoólicos Anônimos, né? E do grupo Alcoólicos Anônimos surgiu o Al-Anon, que é para familiares de dependentes de álcool. Existe o NA, que é para os dependentes de outras drogas, Narcóticos Anônimos, e o Naranon, que é para familiares de dependentes de outras drogas. É importante entender, então, que o tratamento tem duas coisas muito objetivas, que é cognitivo e comportamental, né? Isso é uma técnica de psicologia ou psiquiatria. Cognitivo. O que é cognitivo? Cognitivo é entender, é saber o que é a sua doença e mudar de comportamento. Tratamento de dependência é mudança. Ninguém sai de uma dependência se não mudar. Então é preciso mudar. Infelizmente, nós temos aí uma quantidade fantástica de meninos e meninas que usam maconha, e tem gente até bastante inteligente, cheia de certificados e diplomas, que acham que liberar vai ser uma boa. Porém, tem um professor, ele é o catedrático de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Valentim Gentil. Num programa Roda Viva, ele falou, e está na internet, quem quiser procurar vai encontrar, que o uso da maconha aumenta o risco da pessoa ter esquizofrenia mais de 300 vezes. Eu não sei nem calcular isso, porque é muita coisa. Então ele diz, liberar maconha é abrir fábrica de esquizofrênicos. Quem trabalha com álcool e droga já viu isso muitas vezes. Esse é um filme que não é novo. Para mim, o fundamental é devolver a esperança para a família. Para mim não existe aquele caso que a gente diz, esse não tem jeito. Às vezes até repito isso, mas eu não acredito. E eu insisto e insisto. Por quê? Para que esse tratamento tenha resultado, é preciso um envolvimento muito grande dos profissionais, do dependente e da família. Quando todos investem e participam de todas as etapas, dá certo. Eu tenho visto muito isso nesses 20 anos. Eu até me surpreendo com alguns casos que me pareciam perdidos. Mas eu acho que o principal ponto que o profissional pode ter em relação a um dependente, a um familiar, é devolver a esperança. O que mata a maior parte dos dependentes é a perda da esperança que a família algum dia teve, se é que teve. Então a gente acaba vendo
mocinhos e mocinhas aí pelas cracolândias da vida, e eu tenho a alegria de compartilhar com você que uma senhora que me procurou conseguiu tirar a filha e uma sobrinha da rua e do crack. As duas estão muito bem, isso já faz mais de 2 anos. E eu tenho notícia deles e tudo. Então, não tem jeito, né? Porque uma dessas 2 moças está com AIDS, né? Porque está muito ligado a essas coisas. Quando a gente fala em AIDS agora, a gente sabe que a AIDS está aumentando entre adolescentes. Bom, e por que isso? Porque adolescente acha que ele é Superman, ele pode tomar droga, ele pode fazer o que ele quiser, que depois ele dá um jeito. Ele tem esse pensamento mágico, que não é verdadeiro, não funciona. Outra coisa é, quando um garoto, uma garota usa uma droga, seja ela qual for, pode ser o álcool mesmo, pode ser a maconha, pode ser a cocaína, ela perde completamente a noção de como está, o que ela está fazendo, né? Isso a gente vê com o adulto aí, o alcoólico, né? Pelas ruas, nos bares, a gente sempre vê pessoas que perderam a dignidade, a noção de... Então o que acontece? O adolescente com os hormônios à flor da pele, numa festa sensacional, com muita droga. Se eles transam, imagina que eles vão pensar em camisinha. É preciso bolar outra estratégia para prevenir tudo isso, quer dizer, a dependência e a AIDS. E outras coisas mais, né? Nós temos visto pela TV e presenciado um número enorme de pessoas que morrem no trânsito, ou a pessoa que estava no trânsito e bateu e morreu estava alcoolizado, ou estava alcoolizado e matou pessoas que estavam fora. Então, tem muitas justificativas para se fazer leis que protejam melhor a população, para se criar leis que seja mais rigorosa com esses casos. Mas a gente tem tido uma briga, bom, do ponto de vista político a questão é muito séria, né? Porque existe um enorme, né, de um lobby da bebida alcoólica. Tínhamos na nossa lei conseguido avançar, né, os profissionais da área se mobilizaram, conseguiram uma lei para que a veiculação de publicidade de bebida alcoólica fosse a partir das 22 horas. Agora, acho que 2 anos atrás, caiu essa lei, né? Então, pode-se fazer publicidade a qualquer hora. E o que os publicitários querem mostrar? Que beber é gostoso. Que se você usar uma garrafa de cerveja daquela marca, vai aparecer aquele mulherão lindo que está lá na televisão. Ou você vai se transformar, né? Ou aquelas mulheronas vêm para o seu lado, no caso dos meninos. Então, é uma coisa que é muito importante entender que dá para fazer alguma coisa. Aliás, dá para fazer muita coisa. Mas nós estamos dentro de uma política que não privilegia nada disso. Ao contrário. Existe uma política recente de ampliar o atendimento. Então, clínicas estão sendo credenciadas, né, comunidades terapêuticas, mas ainda é muito pouco em relação ao universo de dependentes que tem no nosso país. Bom, eu acredito que uma das coisas mais importantes que as pessoas têm que saber é que dependência química é doença. É uma doença diferente um pouco das outras, né? Geralmente a pessoa doente se recolhe, fica no cantinho, né? Tem os seus sintomas e sabe que é doente.
o dependente químico muitas vezes ele morre sem saber que ele tinha uma doença. E é muito importante entender que a doença, tanto para o dependente quanto para a família e os amigos, porque aí fica mais fácil de você lidar com a questão. Porque enquanto a família ou o próprio dependente vão se tratando como um marginal, como uma pessoa sem caráter, é isso normalmente que eles dizem. Eu não valho nada, meu filho, ele não presta, né? Enquanto estiver com esse pensamento, ela não vai entender o que está acontecendo, ele, né? Então, corrigir isso já começa a ajudar, né? Porque uma pessoa que tem câncer, ela vai morrer de câncer provavelmente, se não tratar, né? Mas ela precisa admitir que ela tem câncer para fazer o tratamento. Então, uma das coisas fundamentais do tratamento é fazer com que a pessoa entenda a sua própria doença. E quando ele começa a entender o que ele tem explicações para ele e para os outros. Então, tem muitos alcoólicos e dependentes de outras drogas que acabam trabalhando com dependência química. Por quê? Porque ele vê o que ele sente, ele sabe que é possível melhorar, avançar, e ele sente a necessidade de aumentar, ampliar esse círculo de conhecimento. E por mais que a gente tente, ainda falta muito. Então, o que vai acontecendo? Recentemente eu fiz uma palestra para professores e educadores. Nenhum deles nunca tinha chegado perto de um dependente. E eu gosto de levar dependentes que estão bem para contar como é que foi. Eu levei uma garota que ficou na rua 5 anos, ela tem 30 agora. E tá ótima, bonita, trabalhando. Eu levei também uma senhora que tinha um marido alcoólico, 2 filhos usando drogas e nem me lembro mais, tinha mais coisa nessa família. Isso há uns 10 anos. E aí um dos rapazes eu que tratei. Depois eles foram entrando em grupos anônimos de 12 Passos, frequentando Amor Exigente, que é outro grupo legal. Acho que um deles precisou de internação, ficou numa comunidade terapêutica. E recentemente ela nos encontramos e ela disse: está todo mundo bem na minha casa. Todos, né? Então, para a gente, como profissional, né, é como disse um médico, psiquiatra, meu amigo, se um alcoolista ficou uma semana sem beber, já é bom para a gente, né? Já nos satisfaz, já nos deixa felizes. Agora, quando a gente vê uma família inteira se recuperar, quando a gente vê um pai de família, como temos um caso de um rapaz que tratou no local que eu trabalhava, ele tem 38 anos, ele tinha interrompido a faculdade, perdeu a família, 5 filhos, esposa, nem queria saber dele, crack. Esse nem precisou de internação, com um tratamento ambulatorial ele retomou tudo. Terminou a faculdade este ano, está com os filhos, e está trabalhando, estudando, enfim, o rapaz readquiriu tudo que ele perdeu, né? E de um modo melhor, porque agora ele pode curtir cada momento que ele está vivendo com os filhos. Ele pode curtir cada momento que ele está vivendo com ele mesmo. Não tem mais aquela, né, a paranoia que o usuário do crack, da maconha, qualquer outra droga costuma ter, né? Uma sensação de que alguém vai pegar, que tem... Não tem isso mais. Ele dorme bem, ele se alimenta bem, ele faz exercícios, ele passeia com as crianças. Então, é uma reviravolta completa. E a família começa a descobrir nessa pessoa o que ela tem de bom, que muitas vezes fica encoberto por anos e anos. Eu acho que as pessoas, do modo geral, precisam começar a entender isso.
que dependência é doença, que é possível fazer prevenção, mas que prevenção? Não é falar para o adolescente que a dependência vai fazer ele morrer disso ou daquilo, citar alguns músicos, né, que nós temos muitos aí que morreram, inclusive a Amy Winehouse recentemente, né, com 27 anos. E ela parece que era só alcoolismo o problema. Então, assim, não adianta a gente dizer isso para os meninos. É preciso dizer mais. É preciso dizer que é gostoso, sim. A brisa da maconha é legal, porque esquece tudo e tal. Mas tem consequência. A bebida usada com responsabilidade, se a pessoa não tiver geneticamente predisposta a ser dependente, pode tomar vinho, uma taça todos os dias, até pode isso e não tem problema. O que acontece é que o que eu tenho observado é que os jovenzinhos estão bebendo muito, muito. Né? Já começa como se tivesse que beber. E eles têm uma percepção errada. Recentemente, numa roda de terapia, eu trabalho com terapia comunitária integrativa, um rapaz disse, não, mas porque todo mundo bebe. Aí eu perguntei na roda, tinha umas 16 pessoas, o que pensavam sobre todo mundo bebe. A maioria disse que 80% das pessoas bebem. Né? E aí eu citei um trabalho científico feito em São Paulo pela Uniad, que mostra que 50% do paulistano nunca bebe. Não é estranho, né? É uma ideia que todo mundo tem que, não que todo mundo, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo, mas que exista tantos abstêmios assim, né? E tem o que bebe e pode beber, porque a hora que ele resolve parar, ele para. Uma das características da dependência é essa. Toma o primeiro gole, ele tem que ir para o segundo, terceiro, para o quarto, acaba. Mas eu acho que a definição melhor de dependência química está ligada a prejuízo. Se quando você bebe, você causa algum tipo de prejuízo, se o seu comportamento alcoólico te leva a perder esposa, perder emprego, te deixa valente, você bate em alguém, se arrebenta, bate carro, você tem problema com álcool. Então é preciso ir atrás para ver. Eu vou sugerir a você um livretinho escrito por mim e por meus amigos da associação Espaço Comunitário Comênios, que é este aqui. Eu não quis esgotar o assunto, né? Aqui eu coloquei algumas luzes. É uma cartilha curtinha. Eu coloco dados de alcoólicos anônimos, das comunidades terapêuticas, do tratamento médico, o dependente químico, em especial o alcoolista. Se ele parar o uso, de repente pode acontecer o que aconteceu com a Amy Winehouse. Ela parou, interrompeu o uso sem se tratar. Então, para tratar de alcoolismo é preciso primeiro desintoxicar. E isso é medicamentoso, esse tratamento. Então, esse livretinho aqui ele dá uma boa ideia para uma introdução para a família, para o próprio dependente. Para a família que está muito perdida, porque assim, os sentimentos que vão sendo tramados dentro da família com dependência são muito ruins, né? Todos os sentimentos são bons, então medo, ansiedade, insegurança, raiva são nossos protetores. Sem medo você pode ser atropelado. Sem raiva vão abusar de você. Sem ansiedade você não se prepara para fazer o que tem que fazer.
né? Então, medo, raiva, insegurança, é preciso ter um pouco de insegurança. Quando a gente fica seguro demais, corre o risco também de não fazer nada muito certo. Então, esses sentimentos são protetores. Mas o que acontece quando tem a dependência? É tudo isso ao mesmo tempo, ou durante muito tempo, acompanhando essas pessoas que convivem num meio contaminado pelas drogas. E é muito frequente. Recentemente eu atendi uma família, o pai trouxe um filho. O pai é alcoólatra. Ele trouxe o filho que usa outras drogas. Aí ele contou o seguinte: ele bebe, mas ele acha que ele não é alcoólatra. Ele tem esse filho que ele trouxe, a esposa e uma filha que usam outras drogas. Então veja que ambiente. Aí tem criança, porque as filhas começam a ter filhos e tal. E o que é que vai acontecer? Se tem muita raiva, muita ansiedade, muita insegurança, muita briga, brigas e brigas e brigas, às vezes agressões físicas, ou muitas das vezes agressões verbais horríveis, né? E essa família vai... A criança que cresce nessa família, ela vai crescer carimbada, né, digamos assim. Dificilmente ela escapa de ter alguma coisa mais complicada. Eu tenho um livrinho aqui, escrita por uma pessoa muito chegada, que é interessante, especialmente para esposa de alcoólico. É uma médica que conseguiu... ela conseguiu lidar direito com a codependência dela. E através da frequência em grupos Al-Anon. E ela conta de um modo delicado, fácil de entender, como foi esse processo, como ela enxergou o processo desde criança até agora. Uma das coisas interessantes é a complexidade da doença e como é que a família ou o próprio dependente se percebe fora do normal ou compreende que o álcool ou a droga está fazendo mal. De um modo geral, ele vive na ambivalência, porque a dependência química, ela tem graus também, né? Então, uma pessoa que está usando há algum pouco tempo pode estar um pouco dependente, mas ainda ter uma certa autonomia, ainda conseguir tocar a vida de um modo razoável. Mas ela é uma doença evolutiva, ela vai evoluindo. E chega uma época em que ela não se dá conta do que é que está se passando. E se continuar, o alcoolismo em especial, chegar à demência, né? A pessoa pode ficar demenciada, ela perde completamente a capacidade mental. Assim, o que a gente tem percebido é que o próprio paciente leva mais tempo para perceber. Muitas vezes a mãe percebe que o filho está usando alguma coisa, mas a gente sabe que quando os pais ficam sabendo, geralmente aquele jovem já está usando há uns 2 ou 3 anos, né? E esse envolvimento desse jovem com a droga vai levar a que ele faça o que quase todos fazem, que é negar. Então o garoto que usa maconha, ele está repetindo de ano há 5 anos. Ele não se interessa nem por garotas. Ele não, ou como disse um psiquiatra amigo meu, um dependente de cocaína, ele pega 3 modelos, mulheres lindíssimas, e leva para um hotel para cheirar cocaína. Toda a conexão da vida, toda a afeição, toda a dedicação de um dependente grave é somente com a substância.
Então, a esposa, é muito comum ela dizer, mas ele não me ama, porque se ele me amasse, ele parava. Não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa. Ele age dentro de um esquema de autodefesa, em que ele se justifica, ele justifica tudo. O que acontece com mais frequência é que, como a família vai adoecendo junto com o dependente, então isso se prolonga muito. A criança costuma ser muito generosa, então as crianças, elas se sentem culpadas quando o pai ou a mãe bebe ou usa drogas. Elas tomam para elas essa culpa. Mas a pessoa que usa droga também se sente culpada. E o marido, a esposa, o Johnson, do Instituto Johnson dos Estados Unidos, tem uma fala seguinte, que com o correr dos anos, o casal que um dos dois é alcoólicos, eles ficam iguaizinhos. Só que um usa a substância e o outro não. Então deprime, então cria uma série de derivações porque eles sofrem, porque eles vivem se escondendo. Existem algumas regras muito fortes e intensas nessas famílias. Não falar, não sentir. Agora eu vou ficar devendo a terceira. Falhou. Veja, como é que uma pessoa que tem isso como uma lei interna vai se relacionar com ela mesma e com o outro. Se ela não pode sentir raiva do pai ou da mãe, se ela não pode falar com ninguém. Então, assim, o que a gente percebe, então, assim, as famílias demoram demais para procurar tratamento. Aqui na associação, uma senhora veio depois de 20 anos que ela sabe que o filho usa crack, usa cocaína. Não sei se ele usa crack, cocaína. Então, quando a gente começa a conversar, ela fala os absurdos, quer dizer, ele ameaçava o pai, a mãe, a avó, ele agredia. Então, ela teve que se tratar por um bom tempo, criar coragem, denunciar o filho de uma delegacia da mulher quando ele a agrediu, para que fosse feita alguma coisa e ele se tratasse. As famílias muitas vezes ficam refém desses filhos. Tem uma mãe também que veio e ela diz, o meu filho é ótimo, ele está no 2º ano de faculdade, está fazendo um estágio remunerado e está indo muito bem, mas ele fuma maconha. E agora ele começou a brigar comigo, ele me xinga, fala palavrões, coisa que ele nunca fez. Ele veio à consulta umas 2 ou 3 vezes, ele disse que ia tentar ficar abstinente, ele não conseguiu. Ele não veio mais, mas já perdeu o estágio e talvez pare de estudar. Então, assim, os pais precisam ficar atentos aos seguintes sintomas de adolescente. Mudança de humor súbito, sem explicação. Observar como são os amigos dele. Porque tem uma senhora que ela diz, não, meu filho não usa de jeito nenhum. Conversando com ele, ele me disse que os amigos dele todos usam. O patrão dele usava. É difícil que ele não usasse, Sendo que ele tem alteração de comportamento, agressividade. A mudança. E outra coisa que começa a acontecer é o seguinte, começa a desaparecer alguns objetos em casa. Celular, ele perde os tênis, ele perde a jaqueta jeans, a calça jeans, vai sumindo as coisas, Por quê? Porque ele vai trocando pela droga. Então ele começa a roubar na família. Num dos trabalhos que eu fiz, dos que eu mais gostei, era um CAPS-AB, um Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, em que nós fazemos um trabalho integrado com 5 profissionais. A
gente fazia a roda de terapia comunitária e ajudava muito. Então, eu me lembro que a música pegou, né, nesse grupo o seguinte: quando você tem desconfiança ou certeza que seu filho está usando drogas, não lhe dê dinheiro na mão. Né? Teve uma esposa que ela ia no dia do pagamento para pegar o cheque até ele se firmar da abstinência. Ele já estava abstinente, mas ele pedia para ela pegar o dinheiro, porque ele não sentia confiança de que não iria usar tendo dinheiro na mão. Então nós cantávamos, porque a terapia comunitária a gente pode cantar. Então quando alguém falava, eu usei esse final de semana, mas como é que foi isso? Tá? Não, é que minha mãe me deu R$10 para eu ir na padaria. E aí a gente começava a cantar: dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. Então é muito importante entender isso. Não dê dinheiro, não ponha para fora de casa, procure um profissional especializado. Como eu disse, meu pai era alcoólatra e eu já podia ser especialista, mas eu levei 20 anos como médica sem saber nada de dependência química. Tá? Então é preciso que o profissional seja especializado, porque senão ele não dá conta. E prova disso é que eu já tive paciente, o senhor idoso, que a esposa veio com ele, e depois de algum tempo que ele estava frequentando o nosso tratamento, ela me disse que o filho era psiquiatra. Então, o filho de um alcoólico que estava... Aliás, esse não teve jeito, ele ficou realmente... a cabeça dele não voltou ao normal, né? Ele perdeu toda a consciência e ele agora vive internado. Mas é interessante isso. Veja, se um psiquiatra não consegue diagnosticar o alcoolismo no próprio pai, teve mais. Eu trabalhei numa clínica de internação em que o marido tinha um hospital. E quem trouxe a esposa para a internação foi um filho adolescente, né? Então, assim, é alguém na família que esteja um pouquinho melhor, que consegue perceber e trazer muitas vezes o dependente para tratamento. Mas é preciso, eu repito o que eu falei no começo, é preciso que as pessoas saibam que tem jeito, tem tratamento e que é preciso não deixar a esperança morrer, que não tem caso perdido. Olha, quando eu comecei a estudar dependência química, 23 anos atrás, mais ou menos, praticamente não existia, quer dizer, tinha muito pouca gente em São Paulo lidando com álcool e drogas. A Uniad estava começando, a Unifesp ainda tem 3 ou 4 grupos de professores que trabalham com dependência química. Foi a Unifesp que iniciou esse trabalho. Mas são conflitantes entre si com relação ao modelo e tal. Então existem muitas correntes. Eu me lembro que quando se começou a falar sobre as pessoas de rua em São Paulo, eu participo de uma rede online em que algumas pessoas diziam que não se podia tirar as pessoas da Cracolândia. Elas tinham o direito de ficar na rua. Chegaram ao cúmulo de dizer que a gente não podia tirar nem as crianças. Aí eu mandei um e-mail para eles falando: escuta, se o seu filho de 7, 9, 10, 12 anos, 15 anos ficar na rua à noite, você deixa? Né? Então veja como é equivocado. Com o tempo, o tratamento aqui em São Paulo ele é dividido, cindido, né? Tem o tratamento estadual e o municipal. O estadual começou, eu acho que o ano passado foi o ano de mais impacto, que inclusive um credenciamento de comunidades terapêuticas, que começaram a internar bastante, e
o Cratode, que sempre existiu. Ele está há muito tempo lá, mas o serviço dele era um pouco mais lento e tal. Agora está ativado e está fazendo um trabalho bom de internação, tanto aqui em São Paulo como em cidades do interior, pelo SUS ou particular, depende da pessoa que ela possa pagar. E tem vários tipos de comunidades terapêuticas também. O tratamento ambulatorial, ele pode existir, mas não nos moldes que foi feito em São Paulo, né? Em São Paulo, a prefeitura fez um programa, acho que de braços abertos, uma coisa assim, em que as pessoas deu emprego, trabalho, e arrumou um hotel para que essas pessoas da Cracolândia ficassem. Semanalmente entregava dinheiro na mão deles. Demorou bastante, né, para um jornalista perceber que no hotel que o município pagava tinha uma porção de crianças e que eles estavam usando drogas dentro do hotel, na frente das crianças e tudo mais. Então, assim, dar dinheiro na mão no começo da abstinência, é preciso primeiro tratar, fazer ficar abstinente para depois começar algum tipo de trabalho. Então foi um equívoco muito grande esse, de fazer um trabalhinho de 4 horas, poucas horas, que era uma coisa meio, sabe assim, que não dava uma melhora tanto. Porque na verdade, assim, o dependente, ele se sente com uma baixa autoestima mesmo, né? Muitas vezes perdeu tudo. Mas para fazer subir a autoestima dele, é um trabalho psicológico, psicoterápico, em grupo, individual, seja lá como for. Até que ele consiga entender que ele precisa de abstinência para tocar a vida dele. É possível fazer tratamento ambulatorial. Porém, em alguns casos de usuários de crack que tem uma compulsão muito grande, é impossível. Esses têm que ser internados. E a gente pergunta para eles e eles mesmos dizem, não, se eu ficar na rua eu não vou conseguir. Então, eles até teve uma coisa interessante, porque falava muito em internação compulsória, né? Então a briga na internet, nas redes sociais era, não pode internar compulsoriamente, usar a droga é um ato de liberdade, ele tem o direito de fazer isso, sem entender que o cérebro dele foi modificado pela droga e que agora ele não tem mais esse direito. Ele perdeu essa capacidade. Então, quando você falava isso, não queriam que internasse. Aí, quando abriu para internação, e foi o pessoal da Uniad, pelo Estado, que foi lá no Cratode, começou esse trabalho, ao invés de ter gente na rua pegando no laço os dependentes para internar, aquilo encheu de gente, de família, de dependente querendo se internar, mãe trazendo filhos. Recentemente o Ronaldo Laranjeira me disse que eles estavam internando em torno de 40 por dia. Nós não temos nem leitos suficientes para internação num hospital de qualidade para tudo isso. Então aí fizeram um convênio com as comunidades terapêuticas, que muitas vezes são leigas, mas que usam a metodologia dos 12 passos, usam um pouco de laborterapia, eles mesmos cuidam do espaço. Eu trabalhei numa que tinha uma horta maravilhosa, que eles construíram um prédio, enfim, o trabalho ajuda sim, né? Mas é preciso entender isso. Se tivesse começado esse trabalho com abertura para a pessoa chegar, ser ouvida, falar em seguida em que estágio está, teria havido muito mais progresso do que como foi. Agora eu soube que mandaram todos embora dos hotéis, eu não sei o que é que fizeram depois disso. Porque realmente foi um descalabro total e
a gente falava, mas ninguém ouvia que não ia dar certo, né? Tem pacientes, mas eu acho que talvez não sejam tão raros. O paciente pode passar por um tratamento ambulatorial e se recuperar. Eu vi vários se recuperarem no CAPS, quer dizer, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, especializado, com uma equipe inteira especializada e com experiência já de alguns anos, em que selecionava-se aqueles que estavam com uma dependência mais grave. Ele tinha uma programação intensiva. Ele tinha que ir ao CAPS-AD todos os dias da semana para algumas atividades. Os que já estavam um pouco melhor, diminuía as atividades, tal, até ficar uma vez por semana, e conseguimos um bom índice de recuperação nesse CAPS, que eu trabalhei 1 ano e 2 meses. Esse CAPS foi fechado, depois foi reaberto, enfim, mas existe essa possibilidade, sim. Mas o próprio paciente, muitas vezes, e a família podem dizer ao profissional que atenda se ele tem condição ou não, né? Porque, por exemplo, uma família que várias pessoas gostam de beber, sem ser alcoólatra, e tem um rapaz dependente de cocaína, essa casa não deve ter álcool. Por quê? Beber álcool, para quem é dependente de cocaína, faz com que ele sinta a necessidade de usar cocaína. E ele usa o álcool depois que usa a cocaína, porque a cocaína é excitante, ele fica num estado muito agitado, e o álcool é depressor, então ele calibra álcool e cocaína. E essas duas memórias ficam na cabeça dele juntas. Então é preciso entender isso. Se você é dependente de cocaína, não pode beber. Ah, mas eu vou tomar só um gole. Alguns conseguem, principalmente quem não é dependente ou quem tem uma dependência muito... Mas não vale a pena testar, tá? Esse pessoal que fica na rua, que tem uma dependência grave, tem que passar por uma internação, por uma desintoxicação, aí com medicamentos, com terapias, e muitas vezes ficar bastante afastado um bom tempo, para que ele possa se refazer até os seus pensamentos e focar em 3 coisas importantes: abstinência, família e trabalho. Essas são as metas de um dependente químico em recuperação. Abstinência, pensar nisso o tempo inteiro. Família e trabalho. Quando ele consegue fazer isso, ele pode ter uma certeza, uma firmeza maior de que vai dar certo. Muitas pessoas me perguntam ou dizem assim: olha, o meu filho, ele usa droga há 10 anos, eu não dou mais conta de fazer nada. Aí eu me lembro de um encontro que houve alguns anos atrás no estado do Rio, que é um encontro de alcoólicos anônimos, sexta à noite, sábado e domingo. É um tipo de um seminário que a gente faz. Eu vou como Alanon, né? E já fui como médico convidada para fazer palestra também. E durante uma das falas, um rapaz alcoólico perguntou para a pessoa que já tem 30 e tantos anos de abstinência, até onde a gente pode ir? Quer dizer, quando é que a gente deve desistir de um alcoólico ou de um dependente? A resposta veio muito rápida: nunca desista de um dependente. Nunca. Tá? Isso é muito importante ter em mente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é: não perca a esperança. Ah, não, mas ele já foi preso, ele não tem importância, ele pode se recuperar. Tá? Não perca a esperança.
E entenda que a família adoece junto e que precisa de tratamento também. Para isso tem grupos de graça para São Paulo inteiro, Brasil inteiro, o mundo inteiro, o Amor Exigente, Alanon, Naranon, enfim, existe uma infinidade de grupos. Eu vou até dar o número da central de AA em São Paulo, caso você tenha alguma dúvida, ligue para lá, eles vão dar o endereço, tudo o que tem, plantão 24 horas. É 3315-9333. É a central do Brasil, é 11, né, porque é São Paulo. Então, assim, não perca a esperança. Ah, mas ele já bateu, ele já tentou me esfaquear. Se proteja, mas continue. Denuncie a justiça, que ela vai te ajudar. Está começando a acontecer isso. Tá? Antes não. Tem uma senhora que ela dizia: eu fui à delegacia, eles mandaram a polícia lá em casa e disseram que eles não tinham o que fazer porque eles eram meus filhos. Mas eu tinha colocado eles para fora porque eu não aguentava mais. Agora não, agora existe a Delegacia da Mulher que dá apoio, eles são chamados na justiça. E eles são proibidos de entrar em casa caso isso seja grave. Então nós estamos agora construindo esse sistema. Então não perca a esperança e não desista. E leve os filhos, irmãos, amigos mais próximos para um grupo de ajuda mútua, para algum lugar com profissional, para se tratar. Porque senão a pessoa da família que não se trata pode atrapalhar o tratamento. Tá? Se você não sabe como lidar, se você está cheio de mágoa, cheio de ressentimento, ele vai sair da interação e vai recair.